Olá, boa noite. Estão presos os 3 suspeitos de assaltar uma loja na Vila Rubim. Um dos bandidos usou uma submetralhadora para cometer o crime. Veja o momento em que ele tira a arma da mochila. Os funcionários foram obrigados a deitar no chão. Os criminosos fugiram levando vários aparelhos eletrônicos. A polícia só conseguiu prender os suspeitos graças a uma denúncia anônima. Na casa deles foram encontradas as armas usadas no crime. O assaltante cabeludo segura uma metralhadora de fabricação caseira. 2 funcionários pegam os celulares, tablets e notebooks. Um deles entrega uma sacola com vários produtos. Foram furtados 90 aparelhos celulares. Os 2 assaltantes estão com roupa preta. O assalto aconteceu na última quarta-feira. Segundo a polícia, um terceiro suspeito ficou aguardando os 2 do lado de fora. A loja fica na Vila Rubim, em Vitória. No dia seguinte, a polícia recebeu uma denúncia através do 181 e conseguiu localizar o suspeito cabeludo, que usa terno. Ele estava no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, e foi detido na manhã desta sexta-feira. Esse indivíduo, então, já de imediato confessa ter participado do roubo. Em sua posse havia alguns aparelhos celulares subtraídos, que foram de imediato também verificados pelos policiais, né? Esse indivíduo, então, ele aponta seu comparsa. Em Cariacica, no bairro Boa Sorte, nós identificamos e prendemos um outro autor. Ele também indicou um terceiro comparsa, este morador do centro de Vitória. Nossa equipe, então, procedeu diligências na residência, no centro de Vitória, mas não conseguimos localizar esse indivíduo não estava na residência. Na casa da irmã do foragido, que fica no centro de Vitória, a polícia encontrou as armas dentro de uma mochila. Segundo os policiais, as 3 armas são de fabricação caseira e a metralhadora pode até dar rajadas de tiros. São armas potentes, vulnerantes, de alto potencial ofensivo. Apesar de caseiras, nós temos ali uma metralhadora semi-industrial, caseira, que é capaz de dar rajadas. As outras 2 armas são armas de calibre 12 também, que são munições com bastante poder ofensivo e destrutivo. A irmã do suspeito, que está foragido, tem 28 anos e também foi presa. Segundo a polícia, além das armas, foram encontrados alguns aparelhos na casa dela. E ela foi autuada por 2 crimes, de posse ilegal de armas e também receptação. E falando em receptação, o crime pode levar a pessoa até 5 anos de prisão. Por isso, é importante devolver o aparelho na Delegacia Patrimonial, que fica na Avenida Marechal Campos, em Vitória. Eu queria aqui dar uma ordem, dizer o seguinte: quem comprar esses aparelhos vão responder por receptação. Então, aquele que já comprou sem saber que é produto de roubo, procure a delegacia, devolva de forma voluntária, mostrando a sua boa-fé. Pois aquele que comprar já sabendo que é produto de crime, irá responder por crime de receptação e nós vamos buscá-los, com certeza. Dado o recado. Olha, os suspeitos foram autuados por roubo, porte ilegal de arma e associação criminosa. Quem tiver informação sobre o suspeito foragido pode ligar para o Disque Denúncia 181. E um instrutor de autoescola morreu em um acidente hoje à tarde na rodovia Norte-Sul, na Serra. A vítima estava de moto. O acidente aconteceu no início da tarde na rodovia Norte-Sul, na Serra, numa curva no bairro São Geraldo. A vítima foi identificada como Kleberson Daniel, de 41 anos. O Kleberson era instrutor de autoescola, dava aula para a formação de futuros motoristas e também motociclistas. O irmão do Kleberson não quis gravar a entrevista, mas contou pra gente o que aconteceu. Ele e o irmão estavam indo para Laranjeiras. Ele estava na moto da frente e o irmão na motocicleta de trás. Ele continuou seguindo viagem e quando chegou em Laranjeiras viu que o irmão ainda não estava no mesmo local. Foi aí que ele ligou para o telefone celular. Uma pessoa atendeu e contou que o irmão dele tinha se acidentado. Só que ele não tinha noção da gravidade. Quando chegou aqui na Norte-Sul, viu que o irmão não tinha resistido ao acidente. Uma ambulância do SAMU chegou a ser deslocada para os primeiros socorros, mas não tinha mais jeito. A família agora quer entender o que pode ter acontecido, se o instrutor perdeu o controle da motocicleta ou até mesmo se foi fechado por algum outro veículo. Câmeras de vídeo monitoramento da prefeitura e também estabelecimentos podem ter registrado o acidente. Por conta da situação, o trânsito ficou lento na região. Uma viatura do Batalhão de Trânsito da Serra atendeu a ocorrência e sinalizou o tráfego na região após o acidente. Kleberson era casado e tinha uma filha de 6 anos.
A PM disse que o motociclista teria batido contra um poste. O corpo de Kleberson foi encaminhado ao DML e o laudo vai apontar as causas da morte. O tio que estuprou e engravidou a sobrinha de 10 anos em São Mateus, no norte do estado, foi condenado a mais de 44 anos de prisão. O homem de 33 anos está preso desde agosto do ano passado, quando o crime foi descoberto. Exames de DNA comprovaram os abusos e ele também confessou o crime. O caso ganhou repercussão nacional e a menina ganhou na justiça o direito de interromper a gravidez. O aborto foi feito em um hospital especializado de Pernambuco. A defesa do acusado afirmou que recorreu da decisão da sentença por não concordar com o tempo da pena. Hoje o estado ganhou 36 leitos para o enfrentamento ao novo coronavírus. Esta é a segunda fase da expansão no dia em que a pandemia completa um ano aqui no Espírito Santo. Faltavam poucos minutos para o TN2 entrar no ar quando a notícia chegou. O primeiro caso da Covid-19 confirmado no estado. O primeiro caso de coronavírus confirmado aqui no estado é uma mulher de 37 anos, moradora da Grande Vitória, só que a Secretaria de Saúde não informou o município por uma questão aí de sigilo do paciente. Dia 5 de março de 2020. Há um ano o inimigo que parecia distante chegou até nós. A partir daí a vida do capixaba mudou. As ruas ficaram desertas, o medo do desconhecido levou à suspensão das aulas, fechamento do comércio. As orientações vieram: lavar as mãos, higienização com álcool, usar máscara e evitar aglomeração. A primeira morte foi confirmada no dia 2 de abril. O Espírito Santo foi apresentado a um painel que atualiza diariamente o placar do coronavírus por aqui. Casos confirmados, os que venceram a batalha e as baixas. Faz um tempinho que você não me vê sem máscara no vídeo, né? Pois é, desde que a pandemia chegou de fato aqui no Espírito Santo, a Rede Tribuna orienta que os seus profissionais utilizem a máscara aqui dentro da empresa e também na rua, trabalhando. O único local que tem uma flexibilização é o estúdio, onde a gente está. Só os apresentadores e convidados diante das câmeras é que podem retirar a máscara. É porque aqui é um ambiente mais controlado, onde as pessoas podem manter um distanciamento. Já nas ruas, o ambiente não é tão controlado assim. E, ultimamente, o que a gente tem visto é que a máscara está sendo deixada de lado. Com o tempo, as máscaras começaram a cair. As aglomerações voltaram com força, em festas, nas praias. O placar de vidas perdidas se tornou uma rotina. Acho que ninguém tinha a dimensão do tamanho que seria essa tragédia, né, no planeta Terra, não apenas aqui no Espírito Santo. Nós não poderíamos imaginar que alguém negasse tamanha tragédia na humanidade, né? A questão da negação, de que não é uma doença grave, de que vai passar, que é simples, muitas vezes chamado de gripezinha, isso causou muitas mortes no Brasil. O ano virou e com ele a esperança encapsulada no vidrinho. A vacina. Mas ainda assim, estamos muito, mas muito longe de conseguir uma imunização eficiente e segura para que todos nós possamos voltar a nos abraçar. Parece incoerente, mas segundo esse médico, a doença que nos afasta precisa da nossa união. A gente ainda vive aquele tenebroso cenário de ver a família de longe do paciente falecido e sendo enterrado longe para que essa doença não passe de um para o outro. O uso da máscara, distanciar. Esse hábito é o único elo entre deixar as coisas funcionando, cheias entre aspas, né? Comércio funcionando, dinheiro rodando na praça e o hospital vazio. O único elo que une essas duas possibilidades é o uso da máscara, ainda é álcool gel, lavar a mão e distanciar. Então vamos juntos? O nosso maior desejo é o dia que vamos começar o jornal informando que finalmente vencemos o coronavírus. Realmente esse é o nosso maior desejo, né? Que tudo volte a ser mais tranquilo, pelo menos. Mas infelizmente ainda não é a nossa realidade. De ontem para hoje, 27 pessoas perderam a vida aqui no Espírito Santo e mais de 1.500 novos casos foram registrados. Foram 6.526 mortes neste período de pandemia e mais de 332 mil casos da doença.
A esperança está na vacina, que chega aos poucos aqui para os capixabas. Até o momento, mais de 139 mil pessoas já receberam a primeira dose e mais de 34 mil a segunda. Na atualização do mapa de risco, apenas um município está em risco alto. Ibatiba aparece no mapa em vermelho. Essa é a única cidade, esta semana pelo menos. Dos 78 municípios, 50 estão em risco moderado, incluindo toda a Grande Vitória, viu? E 27 estão classificados em risco baixo. Esse mapa de risco começa a valer na segunda-feira. Em Vitória, o CREA embargou uma obra no condomínio Atlântica Ville por causa do risco de desabamento. O serviço era feito sem um escoramento necessário e sem acompanhamento de um engenheiro. Dona Marlene ficou sabendo do risco de desabamento do prédio onde mora, assistindo o Tribuna Notícias, primeira edição. Apavorada. A senhora não sabia dessa obra? Não, sabia assim por alto. Mas quando eu vi hoje, eu tô nervosa, eu tô preocupada, que eu moro só. Nós mostramos ao vivo engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, CREA, fiscalizando a obra na estrutura do bloco B do prédio Acapulco, que fica no condomínio Atlântica Ville, em Jardim Camburi, Vitória. É possível ver ferragens à mostra em algumas colunas do edifício e a obra sem escoramento. Constatamos que a obra tratava de uma obra irregular, sem licença da prefeitura, né, e autuamos o condomínio no valor de R$ 7.039. Sem dúvida é preciso contratar um profissional para poder fazer a sondagem, fazer escoramento, né, porque está sem escoramento. A síndica reconheceu o problema e garantiu que vai contratar um engenheiro para dar continuidade à reforma. Recebemos o auto de notificação da obra e que teria que ter um engenheiro responsável, entendeu, para estar dando esse suporte técnico e orientando o pessoal da empresa como seriam os procedimentos e que a gente não poderia dar continuidade. No mesmo instante, a gente pediu à empresa que parasse o serviço, hoje está tudo paralisado, aguardando, entendeu, um engenheiro vir aqui e dar entrada na documentação da prefeitura. Nós também tentamos ouvir outros moradores aqui do Bloco B, mas ninguém quis gravar entrevista, apenas um morador apareceu da janela e disse que nem sabia da obra de reforma na estrutura aqui do prédio. E de acordo com uma das síndicas aqui do condomínio, cada bloco tem em média 30, 40 apartamentos. Olha, o CREA diz que vai monitorar o local até que o caso seja resolvido e já começou a apuração dos responsáveis pela obra. A seguir, continua internado o bebê picado por um escorpião em Nova Venécia. A gente já volta. Continua internado em estado grave um bebê de 1 ano e 11 meses que foi picado por um escorpião em Nova Venécia. A criança, que mora na área rural do município, foi atendida em um hospital da região. Mas como o quadro se agravou, o bebê foi transferido de helicóptero aqui para Vitória, no Hospital Infantil da capital. O novo Hospital Materno Infantil da Serra já está praticamente pronto e será inaugurado já no próximo mês. Mas neste primeiro momento, o local vai atender somente pacientes com a Covid-19. Já está quase tudo pronto. O Hospital Materno Infantil da Serra vai ser inaugurado no mês que vem e está tendo toda a estrutura preparada para receber pacientes com coronavírus. O hospital está pronto, né? Nós estamos mexendo na canalização do oxigênio, melhorando a sua capacidade instalada, bem quando melhorando a capacidade dos geradores, que não tinha capacidade para todo o hospital, e fazendo alguns reajustes de fato para iniciar os atendimentos. Apesar do nome, neste primeiro momento o hospital só vai atender pacientes com Covid. As operações vão começar com 163 leitos, 133 de enfermaria e 30 de UTI. Mas talvez você esteja se perguntando, mas e os partos? E os atendimentos às grávidas e recém-nascidos? Bom, esse público vai continuar recebendo atendimento no Hospital Jaime dos Santos Neves, como tem sido até o momento. Nessa fase crítica da pandemia, o governo decidiu readequar a estrutura do Hospital Materno Infantil para atender quem está contaminado pelo coronavírus. Dentro de uma necessidade assistencial, o Estado está fazendo adequações do hospital e mudando o perfil assistencial nesse primeiro momento, seguindo a segunda fase de expansão de leitos. Vamos abrir 133 leitos de enfermaria e 30 leitos de UTI. É apenas uma fase. A intenção, claro, é que com o passar da pandemia, o hospital atenda o público para o qual ele foi construído, né?
grávidas e bebês. Portanto, depois que a maternidade mesmo estiver em funcionamento, a previsão é de atender quase 9.000 gestantes por ano e realizar, em média, 730 partos por mês. Veja em instantes a luta de um jovem para recuperar os movimentos após um acidente. É já já. O trânsito ficou bem complicado hoje em Vitória durante um protesto de motoristas de aplicativo. Eles pedem reajuste nas tarifas porque os valores estão defasados. Com o aumento no preço dos combustíveis, a situação da categoria ficou ainda mais difícil. A carreata saiu da Praça do Papa, na Enseada do Suá, e seguiu pelas ruas da capital. Os motoristas formaram uma fila de carros. Para a próxima segunda-feira está previsto mais um protesto. A manifestação deve acontecer em mais de 60 cidades de todo o país. Uma distração no celular e um acidente grave. O jovem de 22 anos corre o risco de perder os movimentos do corpo após bater em uma árvore quando andava de bicicleta. A família agora luta para que ele se recupere. Pra que falar se você não quer me ouvir? A voz segura, o dedilhar certeiro nas cordas do violão. Mais que um talento, o dom do Matheus para a música está silenciado por hora. No dia 2 de janeiro, quando ele voltava para casa, depois de um dia de praia, um acidente aconteceu. Uma distração ao celular fez o universitário perder o controle da bicicleta e bater a cabeça numa árvore. O movimento do impacto lesionou 2 vértebras. Quando o seu Wesley, o pai do Matheus, ficou sabendo, correu para o hospital e recebeu a notícia de que o filho estava tetraplégico. Naquela expectativa que foi uma pequena queda, e o cirurgião falou que tinha sofrido uma lesão na cervical e que ele poderia ficar tetraplégico. De lá para cá a gente veio sofrendo bastante, pois o Matheus é um menino muito especial, um menino usado muito por Deus através do louvor. Ele é um músico, menino de uma voz linda que conforta o coração de várias pessoas. E a gente, como pai, como família, amigos, sofremos bastante. Com a força de vontade de viver, de superar, hoje o Matheus consegue mexer o braço direito. E mesmo diante de todas as dificuldades, consegue esbanjar o sorrisão. Nesse vídeo ele dubla uma das músicas favoritas. Se não fossem as imagens no início da matéria, nem dava para acreditar, né, que o Matheus, ao bater nessa árvore, acabou ficando desse jeito. Pois é, além de mexer aos poucos o braço direito, dada a fisioterapia, o Matheus também não está falando muito. É porque ele teve que fazer uma traqueostomia aqui na garganta. Um procedimento aí para poder ser entubado, para qualquer complicação acontecer, ele já está preparado. Pois é, mesmo diante de todas essas dificuldades, o Matheus, com a sua vontade de viver, é que dá força para a família não desistir. Hoje a família do Matheus é que pede ajuda. Atualmente internado numa clínica, a vontade é de ter ele de volta em casa. E nessa adaptação, você aí de casa pode ajudar. Essa semana a gente lançou uma campanha de ajuda, pedindo ajuda aos amigos, às pessoas de bem, em respeito à recuperação do Matheus. A gente pede por ele para que a gente possa dar um tratamento melhor e que ele venha voltar a estar de pé. Ele está cursando na UVV fonoaudiologia, nós tivemos que trancar esse momento, mas a gente crê que a recuperação dele vai ser boa. Hoje o sonho é a recuperação do Matheus, que ele volte a andar, que ele volte a cantar os versos da Primavera do Tim Maia com a voz potente. Eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar. Eu quero estar junto a ti. Emocionante, né? Um passe de mágica e olha só o que acontece. Gente, quem puder ajudar a família, o telefone do pai do universitário é o 99612-4757. A gente deseja força para a família e melhoras para ele, viu? O TN2 termina aqui. Eu te espero amanhã no TN1 meio-dia e meia com mais informações para você. Uma boa noite e até lá.